Foi você que fez esse horror? Perguntou o general nazista para o pintor espanhol Pablo Picasso. E Picasso elegantemente respondeu: Não, senhores, foram vocês que fizeram. Guernica foi o painel pintado por Picasso em 1937 durante a Guerra Civil Espanhola, que será o assunto do nosso vídeo. E é especialmente para vocês que estão estudando o período entre guerras, que já estudaram o fascismo italiano, o nazismo alemão e agora vamos estudar o fascismo espanhol, também chamado de falange. Para chegar na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939, nós temos que partir do ponto da crise de 1929. A crise de 1929, vocês sabem, ela quebrou o mundo capitalista. Foi a pior crise até então conhecida. E ela chegou na Espanha. A economia da Espanha foi arruinada. E isso teve repercussões na política espanhola. Na época era uma monarquia governada pelo rei Afonso XIII, que apoiava uma ditadura com o seu general Primo de Rivera. Com a crise de 29, o general renunciou e logo em seguida o rei Afonso XIII abdicou do trono. Pronto. No ano de 1931 foi proclamada a República Espanhola. E as pessoas achavam que a partir de então a Espanha iria se modernizar. Iria dar direito às mulheres do voto e iria ainda descentralizar a política. Mas quando chegou no ano de 1936, teve eleições presidenciais. E os partidos de esquerda se aglutinaram e formaram uma coalizão, chamada Frente Popular. A esquerda, composta por socialistas, anarquistas e republicanos, através da Frente Popular, venceram as eleições. Mas a direita não vai aceitar isso. E os militares, através de um general chamado José Sanjurjo, em 1936, fez o pronunciamento. É um golpe feito pelos militares para tomar o poder. Só que esse general morreu dias depois de acidente de avião. E quem vai liderar o golpe é o general Francisco Franco, comandante das tropas espanholas no Marrocos espanhol. Pronto. Começou uma guerra. A Guerra Civil Espanhola. Espanhol contra espanhol. Quais os grupos que se enfrentavam na Guerra Civil Espanhola? De um lado, estavam os republicanos, o governo republicano, a Frente Popular, que era composta por socialistas, republicanos, anarquistas, líderes regionais, enfrentando os golpistas, que eram os falangistas, se chamavam de nacionalistas. Tinha apoio de monarquistas, do setor mais conservador da igreja, tinha o apoio dos latifundiários e de parte do exército. Qual foi a reação dos outros países? 26 países fizeram um acordo de não se envolver na Guerra Civil Espanhola. Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética, Itália, Alemanha iam se manter neutros durante essa guerra. A maior parte dos países cumpriu o acordo, mas a Itália fascista, não, nem a Alemanha nazista. A Itália de Benito Mussolini mandou 70 mil soldados para ajudar a apoiar o lado dos fascistas, dos falangistas, dos nacionalistas. Hitler enviou tanques e uma força aérea
para atacar alvos civis. É aí que acontece um dos mais notórios ataques a uma cidadezinha basca chamada Guernica. Hitler enviou a Legião Condor, destruiu a cidade, matando 1.600 pessoas. E Hitler fez isso para testar suas armas, para saber quantas bombas seriam necessárias para destruir uma cidade. Pessoal. Os republicanos, por seu lado, receberam apoio da União Soviética e apoio das chamadas Brigadas Internacionais, voluntários do mundo inteiro, movido por um sentimento antifascista, saíram dos seus países, pegarem armas para enfrentar os fascistas. São as Brigadas Internacionais que eram treinados e organizados pelos soviéticos. Tá? A partir de Paris, eles iriam defender a República Espanhola. Estavam do lado dos republicanos. 40.000 voluntários de 50 nações faziam parte das Brigadas Internacionais. Até um famoso escritor, George Orwell, ele fez parte das brigadas. Só que os nacionalistas estavam avançando e já dominavam boa parte da Espanha. Ainda não dominavam nem Barcelona e nem Madrid. Barcelona vai ser capturada pelos nacionalistas em janeiro de 1939. E nós já estamos falando do fim da Guerra Civil Espanhola. E Madrid caiu em março de 1939. A rendição de Madrid para os nacionalistas marcou o fim da Guerra Civil. E qual foi o saldo dessa guerra? A vitória dos nacionalistas, a implantação de uma ditadura com a vitória de Francisco Franco, que vai ser chamada de franquismo, vai ser uma ditadura nos moldes fascistas e vai durar de 1939 até 1975, uma das ditaduras mais duradouras. Tá? Teve um saldo de 500.000 mortos, crise econômica, com pessoas passando fome, diversas cidades destruídas, e essa ditadura terá o apoio da igreja, de banqueiros e industriais. Pelo menos 600.000 espanhóis, para fugir de toda essa situação, buscaram refúgio no Brasil. E por tudo isso que eu contei, que as forças da esquerda enfrentando as forças da direita, a Guerra Civil Espanhola vai ser considerada o ensaio da Segunda Guerra Mundial. Valeu, classe!